Olá, querido amigo, aluno estudante da lição da Escola Sabatina, você é muito bem-vindo aqui hoje, quarta-feira, 9 de setembro de 2020. O título do estudo de hoje é Testemunhando com Segurança. Isso mesmo, é uma das etapas do estudo semanal, onde eu e você estamos aprendendo como compartilhar as estratégias de trabalho de Jesus. E hoje não será diferente, vamos prosseguir nessa direção. Convido você para orarmos agora. Agradecidos, Santo Deus, pela oportunidade de estudarmos a Bíblia, oramos nesse momento, pedindo a Tua iluminação para a compreensão dos conceitos que vamos aqui abordar. Em Cristo oramos. Amém. Muito bem. Testemunhando com segurança é o título, e nós temos 3 passagens bíblicas para a meditação de hoje. A primeira está no 1 João, capítulo 5, de 11 a 13. A segunda está em Hebreus 10, 19 e 22. E a terceira passagem está em 1 Coríntios 15, de 1 a 2. Não é isso? Eu vou me ater à leitura apenas de Hebreus, no capítulo 10, 19 e 22, por entender que ela é um pouco mais completa em relação às questões que nós temos aqui para responder. Quais são as questões? Que certeza de vida eterna as Escrituras nos dão, que nos permitem testemunhar com segurança de nossa salvação em Cristo? Quais são as certezas que a Bíblia nos dá e que nós podemos testemunhar a favor de Jesus Cristo com tranquilidade em relação ao papel dele em ser o nosso Salvador? Essa é a pergunta. Se você ler em 1 João 5, de 11 a 13, você entende que o texto está passando a seguinte mensagem: a vida eterna está no Filho de Deus. Quem tem o Filho tem a vida. É o que o texto diz de forma bem objetiva. O que é ter o Filho? É viver de acordo com os seus ensinamentos. Ter o Filho é viver na presença dele. Ter o Filho é obedecer a sua santa palavra, valorizar o seu sacrifício na cruz do Calvário, entender que ele morreu por você de uma forma graciosa, ou seja, imerecida. Sim. A última passagem, em 1 Coríntios 15, verso 1 a 2, ensina o seguinte: o Evangelho de Jesus Cristo nos apresenta a salvação. Ou seja, a salvação não cai pela boca de qualquer pessoa aos ouvidos daqueles que procuram salvação. O Evangelho de Jesus Cristo está na Santa Bíblia e ele é inspirado, dado aos homens pelo Espírito Santo, não somente na época em que foi escrito, mas para a compreensão atual do significado. Então eu convido você a lermos Hebreus 10, 19 a 22, que ele tem uma abordagem central para o estudo de hoje, que é testemunhando com segurança, tá bom? Então minha Bíblia ensina da seguinte forma: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. E o verso 22, que é o último: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Aqui há uma série de símbolos, de significados, e o comentário bíblico adventista nos ajuda a entender parte disso. E eu quero dividir com você esses conceitos, que ensinam o seguinte: o trecho da Bíblia, em Hebreus 10, a partir do verso 19 até o 25, nós não lemos até o 25, ele ensina o seguinte: há uma exortação a reivindicar os benefícios do ministério celestial de Jesus. Nós somos convidados a lançar mão dos benefícios do ministério celestial de Jesus Cristo. Esse trecho da Bíblia, em Hebreus, objetivamente nos convida a isso. Quando lá está escrito novo e vivo caminho, isso é importante para o entendimento do estudo de hoje. O sacrifício de Jesus inaugurou uma aliança nova e viva, que substitui a antiquada e envelhecida. Essa nova aliança é o caminho para o santuário celestial, ou seja, prover acesso total à presença de Deus. Que aliança é essa? Essa aliança é a aliança do Calvário, onde Jesus Cristo ele substitui todas as alianças que foram apresentadas no Velho Testamento.
e ele passa a ser uma aliança definitiva, viva, completa, plena. O texto vem dizendo, pelo véu, o significado dessas duas palavras. O véu na entrada do santuário, ou no lugar santíssimo, no qual ficava a arca da aliança, que representava o trono de Deus, e personificava a sua presença. Caso seja a segunda opção, a referência seria a entrada de Jesus no lugar santíssimo após a ascensão, a fim de inaugurar o santuário celestial. Veja, que ensinamento maravilhoso nos dá aqui essa explicação do comentário bíblico, de que Jesus Cristo, ao entrar no santuário celestial, ele confirma que o seu sacrifício na cruz foi perfeito e aceito por Deus o Pai. Se houvesse pecado em Jesus Cristo, ele seria automaticamente morto ao se apresentar no lugar santo. Se Jesus Cristo houvesse pecado, sequer teria ascendido aos céus. Mas nós estamos aqui focando uma figura possível onde Jesus estaria num lugar que não lhe seria permitido, porque não teria sido um sacrifício perfeito, o que na verdade foi. E aqui, por último, sua carne, essas duas palavras se referem à existência terrena e o sofrimento de Cristo. A carne de Jesus não é o véu, mas torna possível o acesso além do véu. Por quê? Porque ele de fato encarnou, viveu, em tudo foi tentado, em nada pecou, e ele adquiriu, por essa vitória, o direito de se apresentar como sacerdote daqueles que creem no seu sacrifício, ou seja, eu e você e tantos quantos outros venham crer. E por isso o comentário bíblico especifica dessa maneira o corpo de Cristo como representando um véu que nos daria acesso ao lugar santíssimo, onde está a arca da aliança, que simboliza o trono de Deus e por isso a sua presença. Ou seja, Jesus entrando no lugar santíssimo, ele nos representa diante do Pai. A lição, ela comenta o seguinte: se não temos certeza pessoal da salvação em Jesus, não é possível compartilhá-la. Não podemos oferecer o que não temos. Já pararam para pensar nisso? Se você tem dúvida da sua salvação, esse assunto precisa ser resolvido rápido, porque, como lemos em Hebreus, tudo que era necessário para prover a nossa salvação, Jesus Cristo proveu na cruz do Calvário. Não há nada que possamos fazer para melhorar ou mesmo piorar o que Jesus fez. A nossa parte é crer, aceitar e viver essa nova aliança. Há cristãos conscienciosos que vivem um estado de incerteza, diz a lição, imaginando se algum dia serão bons o suficiente para serem salvos. E é mesmo claudicando dessa maneira que cristãos que pensam dessa forma estão caminhando para a destruição eterna. A salvação nesse ponto ela é muito simples. Você crê, eu creio e ponto final. A graça é de graça, mas ela exige tudo. Ela vai convidar você a uma mudança completa de vida, de hábitos, de pensamento, de costumes, e enfim, de filosofia, de vocabulário, de vestuário, de alimentação, etc. E todas essas outras coisas que são consequências da salvação, mas não nos levam à salvação. O grande erro do cristão é achar que praticando, ou seja, boas obras, vivendo de uma forma estereotipada, uma plástica perfeita, vai encontrar o favor de Jesus. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que depois de alcançarmos o favor de Jesus Cristo, a sua graça salvadora, e então por gratidão, por reconhecimento, por transformação, por constrangimento, pelo amor de Deus, nós começamos a viver uma vida diferente. A lição segue dizendo: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías 45, verso 22. É uma frase, é um verso forte. Deus está se colocando como um espelho para aqueles que querem segui-lo. Ele se apresenta como o único Deus no universo. E ele vem citando aqui os limites da terra. E muitos de nós aqui na terra estamos adorando falsos deuses, buscando uma salvação que não existe. Ele quer que experimentemos o que significa ser justificado por sua graça e estar livre da condenação e da culpa que o pecado traz. A culpa tem matado muitas pessoas, aos poucos e às vezes de forma muito rápida, dependendo
da falta de concentração e de consciência do erro e do acerto que cada pessoa pode produzir. A culpa pode endoecer, paralisar membros, órgãos e tirar a lucidez das pessoas. E Jesus Cristo, ele sabe disso. Deus o Pai nos convida a vivermos uma vida sem culpa. Por quê? Porque não vamos ter responsabilidade com os nossos pecados? Não. É porque vamos entender que o pecado, ele é nocivo a todo ponto do nosso pensamento, do nosso juízo e das nossas escolhas. E nós estaremos vivendo uma vida de comunhão com Deus que nos permitirá produzir genuíno arrependimento, o sincero pedido de perdão a Deus e o virar da página para que a vida siga sem sofrimento. O que mais Satanás quer é colocar na minha e na sua cabeça que nós fomos longe demais, que os nossos pecados estão conosco todo o tempo, que Deus não tem condições, nem interesse, nem o desejo de nos perdoar, mas nada disso é bíblico. A graça de Jesus nos mostra um Deus amoroso que nos ama incondicionalmente. Isso quer dizer que quando acertamos, Ele nos ama. Quando erramos, Ele nos ama também. A diferença é de uma situação para outra. É que quando erramos, a exortação do Espírito Santo entra em campo para nos convidar a voltarmos uma vida onde vamos escolher o acerto. O apóstolo João confirmou que aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida, como comentamos há pouco. E isso quer dizer que precisamos convidar Jesus, os seus métodos, as suas estratégias, os seus hábitos para serem os nossos. Então teremos Jesus conosco e por isso teremos a vida eterna. Se pela fé aceitamos Jesus e Ele vive em nosso coração, por meio de seu Espírito Santo, o dom da vida eterna é nosso hoje. Sim, nós temos repetido isso aqui reiteradas vezes. Se não formos alcançados pela morte, mesmo que sejamos, a morte durará para nós o tempo que dura um abrir e fechar de olhos, porque não há consciência na morte, segundo o que a Bíblia ensina. E se eu e você aceitamos a vida eterna hoje em Jesus, mesmo que hajam as ondas negativas e difíceis dessa vida, eu e você já estaremos caminhando para uma vida transformada nas mansões celestiais. É preciso começar a contar o tempo. O parágrafo segue dizendo o seguinte: isso não quer dizer que uma vez que experimentamos a graça de Deus e a salvação em Cristo, seria impossível perdê-la. Algumas pessoas usam isso aqui para dizer sobre uma vez salvo, salvo para sempre. A Bíblia não ensina isso. Não é bíblico esse ensinamento. A Bíblia ensina que nós podemos receber a salvação e vivê-la para sempre. Mas ela também diz que o nosso livre-arbítrio pode nos levar a escolher nos afastarmos de Deus e sim abraçarmos a perdição. A Bíblia está cheia de histórias assim. Eu e você conhecemos pessoas que militaram e que militam e que trabalharam no cristianismo durante muitos anos e abandonaram a Jesus Cristo. Nós não temos autoridade nem estamos aqui para julgar se até o momento da morte não houve sincero arrependimento no coração dessas pessoas, um pedido genuíno de perdão a Deus por intermédio da ação sobrenatural do Espírito Santo e vamos encontrar essas pessoas nos céus. Isso não deve ser o nosso foco de preocupação. Nosso foco de preocupação deve ser nós chegarmos aos céus. Para encerrar o estudo de hoje, eu vou meditando com você no que está escrito aqui no finalzinho da lição desse dia. Sempre temos a livre escolha de nos afastar de Deus, mas uma vez que experimentamos seu amor e entendemos a profundidade de seu sacrifício, nunca devemos optar por nos afastar de Deus que nos ama tanto. É uma questão de consciência. Se eu e você conseguimos entender o plano da salvação, nós vamos renovar a nossa salvação cada manhã com Jesus. Sim, a cada manhã vamos convidá-lo para nos dirigir, para nos conduzir, para nos proteger, para nos perdoar, para nos livrar do mal e com isso estaremos afastando de nós a possibilidade de nos afastarmos dele. Dia após dia precisamos buscar as oportunidades de compartilhar a graça que recebemos de Jesus. Será sempre assim, queridos. Oração
leitura da palavra, comunhão com Jesus Cristo e um testemunho pessoal vivo. Esses são os ingredientes para nos afastar de pensamentos, de hábitos, de escolhas, de momentos que vão nos afastar de Deus. Testemunho pessoal vivo, prático, focando na pessoa de Jesus Cristo, é o melhor combustível para alimentar a fé do cristão no plano da salvação. Dúvidas vamos ter, medo sempre, temor a Deus vai nos acompanhar todo o tempo, nos guiando e nos acalentando. Nós não precisamos temer o mal, precisamos ter consciência de que o mal será destruído por Jesus no momento ideal e que para vencer o mal nessa terra precisamos estar de braços dados com o Filho de Deus. Vou encerrando por aqui na expectativa de vê-lo amanhã para juntos continuarmos estudando a lição da Escola Sabatina. Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.